respondendo já sobre essa questão, achei muito interessante ela falar que 6% das mulheres que agridem os homens são suas parceiras, sendo que 9 em cada 10 autores de assassinatos de mulheres são homens. Isso de acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, Jamile. Você fala sobre os estupros de meninos, um estupro a cada 10 minutos de mulheres. 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Achei muito interessante que você trouxe os dados aqui, você pode deixar eles até em cima da mesa para a galera poder ver. Você tem vários dados de mulheres e você procura os dos meninos subnotificados. Por que você não se importa com nenhum dado de violência que está na sua mão relacionado com mulheres, sendo que nós citamos vários dados aqui envolvendo violência contra homens, inclusive falando que vocês não fazem políticas públicas para homens. E aí eu volto à pergunta. Quando que os masculinistas vão realmente se importar com os homens? Porque, honestamente, a maioria dos políticos hoje são homens. A maioria do Congresso é homem. A maioria do Congresso, inclusive, é conservador. Então eu pergunto para vocês, homens não estão votando a favor de projetos para homens? É isso que vocês estão dizendo? Que todo o parlamento masculino hoje, que inclusive vem a público falar que quer mais testosterona nas manifestações, que precisa de mais masculinidade... Poxa, os principais parlamentares defensores da masculinidade não têm projeto para homem. Vocês não acham isso muito interessante? Que isso só está na bolha de vocês e que as feministas, na verdade, têm projetos para homem? Como o Estatuto da Parentalidade, que a Sâmia Bonfim fez para a licença paternidade ser a mesma da licença maternidade? Então, voto e pergunto. Quando que os homens que estão na política vão começar a se importar com os direitos dos homens como os masculinistas nas suas bolhas conspiratórias? Primeiro que a gente tem um bando de... A gente tem tempo. A gente tem tempo. Tem. Não, queria só manter a pergunta aqui da Sardá, quero só comentar sobre os dados que a Jamile trouxe, porque é verdade, ela pegou no anuário. O problema é que as mortes totais de homens que ela apresentou são mortes por todos os motivos. Quando nós falamos de feminicídio, nós estamos falando de uma tipificação específica que tem a ver com a mulher ter sido morta por ser mulher. Aí engloba todos os tipos de mortes ocasionadas por todos os tipos de violência, tá certo, Jamile? Né? Exato. E outra coisa, quando você vai observar quem são as pessoas que estão violentando homens, em sua maioria são homens. Não são mulheres. Então nós temos um cenário também diferente. E para encerrar, você falou que 6% dos homens são vítimas das suas parceiras. Sabe quantos por cento das mulheres são vítimas dos seus parceiros? 63%. É mais de 10 vezes o que você está apresentando aqui. Que beleza, é uma situação que nós precisamos olhar e observar. Eu estou a favor disso. A Carol também tá. Nós nunca estivemos contra observar violências que homens sofrem. O problema é, temos uma situação 10 vezes maior. Partindo do mesmo anuário, com que os dados estão aí. Você simplesmente não quer ver. Por quê? A questão é, você que não quer ver. Na realidade, tudo que tu fala, com todo respeito, é baboseira. Ao ponto de você chegar ao final, você olhar pra mim e dizer assim, agora nós concordamos, porque a sua parceira de debate olhou pra mim e disse assim, no dia que tu me apresentar dados que o homem é vítima de violência, aí sim eu seria a favor. Eu te apresentei sim, querida. Agora é você que não quer ver. Você sabe por que você não quer ver? Porque a ideia de vocês é pregar esse tipo de debate para que toda a população, em um efeito manada, siga a ideologia de vocês. Vocês são tão assim, nesse sentido, que a mulher que não seguir o entendimento de vocês, elas são a margem da sociedade. A margem. Vou dar um exemplo. Jojó Todinho, só foi ela dizer que ela é de direita para vocês começarem a criticá-la, para vocês agora começar a debater o questionamento, fazer isso, fazer aquilo, e dizer praticamente que ela não é mulher. Porque vocês são dessa forma. E a questão dos dados... Eu trouxe realmente os dados justamente para demonstrar para vocês que existe violência doméstica contra os homens. E eu ainda vou além. A questão do estupro. Olha só, desculpa, não era para ter falado, já falei. Não, tudo bem. Agora, a questão da violência sexual. Sim, existe violência sexual contra a mulher, mas existe violência sexual também contra os homens. Nesse caso da violência sexual contra os homens, seria 11,8%, onde daria quase 10 mil homens e meninos que foram abusados sexualmente. A questão é que nós temos as subnotificações. Eu estou aqui com um relato da Procuradora da República de Lisboa, a doutora Fernanda Alves, onde ela fala o seguinte: homens vítimas de violência doméstica que decidem denunciar a situação são muitas das vezes desacreditados e humilhados por familiares, amigos
e pasmem, até por instituições judiciais e policiais. Muitos homens são violentados dentro de casa, são abusados, mas eles têm vergonha. Tem vergonha dos amigos, tem vergonha da família, inclusive tem vergonha de ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque são desacreditados também pelo sistema, inclusive o parlamento. E sabe por que o parlamento não cria leis e acaba aprovando leis que eu considero, na minha opinião, e eu tenho liberdade de expressão para falar, misândricas? Sabe por quê? Porque o maior eleitorado é do sexo feminino. Então eles não querem saber dos efeitos dessa lei. Eles querem saber se vão conseguir se eleger na próxima eleição. Mas também deixar bem claro que em nenhum momento aqui ela falou, eu falei que não existe a violência contra a mulher. Muito pelo contrário, isso existe, e existe muito, só que ela tá dando foco como se não existisse também. Saldanha, a questão é que a violência doméstica... Não, eu não nego, minha querida. Em nenhum momento eu nego. Não, eu só não citei. Ela não eu tô aqui, um monte de dado aqui querida, contra a mulher, mas olha só, não tô achando você percebe que ela tá atrapalhando de novo, né? Tem, a questão... mas só que a gente tem que dar foco também e dizer que o homem também é vítima. E detalhe, a gente tem que, assim, número, caralho, é 4. Porra, bota na porra do TikTok, você vai ver um monte de mulher batendo em homem e todo mundo acha engraçado. Eu quero dados. E outra coisa que eu vou falar, não, é só você colocar, é cultura, mulher bate em homem o tempo inteiro, isso é um fato. Só que, realmente, ela defende... Olha só, deixa eu uma coisa bem clara. Masculininha, essa porra, assim, pra mim é uma palhaçada. Pra mim, feminista é um câncer e negócio de... Eu sou um cara muito visão, não defendo homem, eu defendo o certo. Essa é a verdade. Então eu não tô aqui, eu sou certo, na verdade é o certo. Na minha opinião é essa, eu não tô defendendo homem nem mulher. Só que tem que deixar uma coisa bem clara, fatos estão aí. Mulher bate homem pra caramba, vocês sabem disso e... Realmente, nós estamos numa cultura machista, certo? Concorda comigo? É óbvio. E ela defende os homens, ok, é o papel dela. Eu não defendo homem porra nenhuma, não. É óbvio que o cara vai chegar na delegacia e falar, ele fala assim mesmo, não sou eu. Ah, você é meio viadinho, compadre? Vai lá, resolve, tá pano de mulher. É uma cultura, acabou, é verdade. Fato, vocês têm que entender isso. É um fato, não tô dizendo que é culpa de vocês. Não, mas aqui na mesa ninguém tá defendendo violência contra a mulher. Não é? Não, pronto. Jamais. Então, pronto. Só estamos dizendo que realmente existe muito. Eu acho que realmente tem que seguir o conselho dela. Porra, que existe violência contra homem. É, sabe o que acontece? Você tá apoiando, vai lá e denuncia, porque ela realmente tá certa. Que ela falou, quero dados. Realmente, a cultura machista impede do cara ir lá e passar vergonha. Só pra vocês entenderem isso, vocês sabem. Óbvio que vocês sabem. Vocês sabem que existe uma cultura machista. Eu não tô aqui pra eu me considero machista, que se foda, mas essa é a verdade. Se o cara chegar lá, o cara vai rir da cara do cara. Então vamos jogar a culpa nessa porra. Só acho que ela quer terminar aqui, né? O pensamento, você quer completar? A questão é que em nenhum momento foi falado que não existe violência doméstica. Inclusive, eu citei o número de abuso sexual, número de feminicídio. Em nenhum momento eu falei que não existe. Agora, a questão é, existe violência doméstica contra homens que elas querem esconder. Inclusive, essa senhora que gosta de atrapalhar, ela inclusive disse, mas é porque não existe, isso é censo, não tem dados. Pelo amor de Deus, aqui são dados do Estado, dados oficiais, e mesmo assim elas tentam colocar uma mancha. Sabe por quê? Porque a ideia delas a todo momento é dizer assim, não, o que eu defendo é isso? Então, com todo o respeito, é que eu percebi que dá para falar palavrão, foda-se para todo o restante, eu quero saber o que é meu. Então, se eu pegar aqui uma mulher que faz mau uso da lei para prejudicar o homem, calma lá, vem aqui, querida, vamos criar uma lei no teu nome, porque eu não quero saber se tu criou um efeito colateral horrível para toda a sociedade. Eu quero te proteger, só porque você é do sexo feminino. É isso que elas fazem. 3 minutos para réplica, vamos lá. Achei muito interessante que a minha pergunta foi quais políticas públicas vocês defendem para os homens e vocês não citaram nenhuma política pública voltada para os homens. Só falaram de mulher aqui, mulher ali, o nome da Lei da Penha, o nome não sei o quê. E ainda falou que eu não citei os dados de violência doméstica contra homens, sendo que eu literalmente citei o IPEA, violência contra homens, que representa uma minoria dos casos, o caso de violência doméstica contra homens. Inclusive, ela citou dados aqui e mostrou que é minoria. E também aqui concordo com você quando você fala sobre a questão do machismo em cima, por conta das subnotificações. Muitos homens não vão denunciar violência doméstica, até relação de violência doméstica homoafetiva, digamos assim, também. E é por conta do machismo. E eu não sei o que o masculinismo acaba ajudando esses homens a denunciarem, a terem coragem de denunciar, buscarem justiça, porque eu sinto que, na verdade, o masculinismo é muito mais sobre lucrar em cima dos caras
do que realmente ajudá-los, sabe? Mudar a estrutura, mudar o parlamento, mudar esse sistema. Eu sinto que, na verdade, só estão querendo colocar o feminismo como bode expiatório, as mulheres vítimas de violência como bode expiatório, enquanto existem violências contra homens. Eu tenho vários dados aqui envolvendo isso, citei trocentos exemplos de violência que homens sofrem, e eu não escutei absolutamente nenhuma política pública e proposta voltada para os homens que não seja envolvendo as violências que as mulheres sofrem, as leis das mulheres. E você, mãe, que você percebeu eles falando alguma coisa de política pública aqui? Não percebi. E mais uma coisa, a Jamile defendeu os dados oficiais do Anuário Brasileiro, que inclusive é a mesma fonte que a gente usa, tá, Vilela? Porque é justamente a fonte que indica esse abismo e essa situação social alarmante de violência contra as mulheres, em especial as mulheres negras, trans, etc. Então é curioso, porque a gente está a favor de defender os dados oficiais. O problema é que aqui vocês estão contra a parede, e aí vocês estão dizendo, não, vejam os dados, a violência contra a mulher existe, realmente ninguém nunca disse que violência doméstica não existia. Eu convido as pessoas que estão assistindo a que comprovem se é verdade que esses dois produtores de conteúdo aqui realmente falam sobre isso no seu dia a dia. Se eles acreditam nos dados de violência doméstica. Se eles usam essas fontes que a Jamile está usando aqui e defendendo como as oficiais, se eles usam os dados dessas fontes para falar sobre um problema social que é maior e mais profundo do que o problema de violência contra os homens. Repito, estou a favor. Só que em base aos dados oficiais que você está usando aí, Jamile, nós podemos perceber que existe uma situação absurda, em que as mulheres são as maiores vítimas de todo tipo de violência que existe. E essa violência vem através das mãos de quem? Dos homens que estão dentro de casa, dos familiares, em especial dos namorados, maridos, parceiros ou ex-parceiros, que as meninas são as maiores vítimas de violência sexual, as crianças, também por causa deste mesmo motivo, e vocês simplesmente não falam sobre isso. Legal reconhecer que existe uma cultura machista, mas, desculpa, você tá do lado da mesa que tá defendendo coisas que atentam contra, que coisas que, exatamente, que reforçam esse tipo de cenário. Então, mas